Numa obra de arte do mestre Picasso, Guernica, vi tanta emoção, explodindo uma bomba de ódio, dividindo o povo de uma nação. E nas torres do meu pensamento, naquele momento, pintava Gaudí. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Vou mandar um recadinho aqui do nosso livro. Eu tenho que passar todo esse recado para vocês, de pingo em pingo, de grão em grão, para que vocês possam levar esse recado. Você que ainda não comprou o livro, vai recebendo de pouquinho em pouquinho aqui os recados que eu vou passando. Nosso livro, Sociedade Planetária Mundo Natural e a Competitividade Fraterna. Entenda o que é a competitividade fraterna. Lendo esse livro, você liga para mim, 21, Código do Rio, 99613-8938. Vou ler na página 134, o capítulo Vida, para que te quero. É importante guardarmos em nossas memórias o que nos servirá de ferramentas para nossa melhoria, para nos aperfeiçoarmos, para evoluirmos e aproveitarmos bem o nosso tempo de vida. No entanto, é preciso que na coletividade nós guardemos a memória histórica do nosso povo. A memória histórica se faz necessária para desempenharmos bem o papel que cada um de nós jogará em cada geração. É fundamental conhecermos o que foi feito antes da nossa atuação na história humana e na história do nosso povo. A história, ao contrário das nossas vidas pessoais, que é estanque, que termina logo, é breve, né? Ela se desenrola, a história, no espaço indefinido de tempo. Compreende as ações de inúmeras vidas, de inúmeras gerações na sua construção. Compreender a história é muito importante. Ao compreendê-la, cumpriremos bem melhor o nosso papel na nossa relação com a vida durante a nossa existência e ainda preparamos o caminho para as gerações futuras. Se for necessário, nós poderemos até retroceder, voltar no tempo, para refazer tudo que for preciso ser refeito para a correção de erros que foram cometidos. Às vezes não foi nem por nós, por gerações anteriores. Tem erros que foram cometidos lá atrás e que continuam atrapalhando o progresso do nosso povo, o progresso do nosso país. E se a gente perceber esses erros, a gente tem a obrigação de se organizar, juntar pessoas para resolver esses erros cometidos lá atrás, para que a nossa vida entre, não a vida pessoal, mas a vida coletiva, entre nos eixos, né? Então, se for necessário, poderemos retroceder para refazermos tudo que for preciso ser refeito para a correção de erros que às vezes não foram cometidos por nós, nem por nossa geração, mas que se sedimentaram, se perpetuaram de tal maneira na história humana que vai continuar prejudicando-nos e por isso nós precisamos corrigi-los. Nossa boa atuação no hoje e no agora não poderá nunca ser completamente dissociada daquilo que as gerações anteriores fizeram. A vida material do indivíduo, por enquanto, ela é finita. Eu digo por enquanto porque Deus um dia pode dar ao homem o privilégio de comer da árvore da vida eterna, porque no Éden tinha lá a árvore da vida eterna e tinha a árvore da sabedoria, do conhecimento, da consciência. E essa árvore nós comemos. Adão foi lá, meteu no bocão, depois Caio pegou, lascou a gente. Por isso que nós morremos. E está lá na Bíblia. Deus tirou o homem do paraíso para ele não sacar o fruto da vida eterna. Quer dizer, comer antes da hora. Não significa que no futuro nós não possamos viver bem. Claro que aí é para muito show. Para a gente não morrer é preciso também que haja uma estabilidade. Não pode mais nascer ninguém. Então é coisa para, quando Deus quiser, vai dar a solução. Então eu sempre, tudo que é possível acontecer, eu sempre coloco aqui nas minhas reflexões. Se é possível, pode acontecer. Então eu boto aqui, por enquanto, nós não vivemos muito tempo, mas um dia quem sabe, né? A vida material do indivíduo, por enquanto, é finita, enquanto a história hoje já é e será sempre contínua, podendo carregar em si a infinitude. Sem saber de onde viemos e para onde queremos ir, poderemos chegar onde não nos interessa estar. Quem vai entrar em cena agora
precisará entender os acontecimentos do passado, na história do mundo e na história do nosso povo, para ser bem inserido no contexto de tudo que poderá ser feito hoje com a sua vida. Tá? Esse papo de dizer, não quero saber disso não, quem vive de passado é museu. Passado é museu, né? Mas museu é muito importante. Escavucar a terra, como os arqueólogos fazem, para achar vestígios de outras civilizações, é muito importante. A história é muito importante. E eu digo aqui que a gente precisa otimizar a atuação, a nossa atuação, dentro da cena coletiva. O indivíduo tem que saber trabalhar dentro da cena coletiva. É como se fosse uma novela. Você não vê novela? Novela tem começo, meio e fim. Tem uma coisa chamada erro de continuidade. O que é o erro de continuidade numa novela? Eu sou um ator, estou fazendo uma cena hoje com essa camisa. Amanhã eu não concluí a cena. Amanhã eu dei o beijo na mocinha, corta, e eu amanhã vou gravar a partir do beijo. Se a mocinha gostou, me deu outro arroxo, deu outro beijo, ou se a mocinha não queria, me empurrou. Aquela história de novela. Aí se amanhã a direção não perceber que eu troquei de camisa, isso chama-se erro de continuidade. Quando você for editar, as duas cenas não vão ficar corretas. Então, na vida a gente tem que editar também. A gente comete erro de continuidade. Tem determinados líderes que aparecem no mundo, faz uma zoada tão... Quer ver o Hitler? Quando ele apareceu na Alemanha, ele jogou o mundo de cabeça para baixo. Provocou uma guerra mundial e ele teve que ser expulso da vida para a gente reconstruir a forma como a Terra se relaciona, como com os seres humanos passarem a enxergar uns aos outros, sem esse papo de eu sou melhor, eu sou o bambambam, eu sou o super-homem, eu sou a raça ariana, essas baboseiras todas, e que ainda existe hoje, e que a gente tem que combater para que não volte, né? Isso é um erro de continuidade que a gente não pode deixar nunca que volte a acontecer. E outra coisa que é muito importante, otimizar a atuação de cada indivíduo dentro da cena coletiva, senão infalivelmente repetiremos os erros do passado. E a gente não evoluiu ainda, e não evolui assim, num fluxo contínuo, exatamente por causa disso. Esses puxa e encolhe, esses vai e vem da história, que quem não conhece história deixa que aconteça de novo. Nossa espécie não evolui mais rápido por causa disso, por estar sempre indo e voltando, para cá e para lá, feito o êmbolo de uma máquina velha a vapor. Nossa atuação no agora desencadeará acontecimentos futuros, por isso precisamos aprender e ensinar a humanidade a caminhar sem retrocesso. Outra coisa que é muito importante é a gente lembrar a memória das pessoas bacanas. Do mesmo jeito que a gente tem que esconder as pessoas ruins que fizeram muita loucura e que em determinado momento foram vencedoras, essas pessoas chegaram a impor seu ponto de vista mesquinho para uma grande quantidade de gente. Nós também tivemos pessoas maravilhosas que não conseguiram. Pregaram coisas bacanas na terra e morreram sem ver o fruto da sua plantação nascer. E eu quero fazer uma homenagem aqui. Eu digo no meu livro que a gente tem que cultuar a memória dos heróis da pátria, das pessoas que batalharam, deixaram uma semente, mas não concluíram o seu trabalho e foram embora antes disso. Eu quero lembrar que ano que vem, dia 22 de janeiro, completa 100 anos que nasceu um grande patriota, o Leonel de Moura Brizola. Ele é gaúcho, né? E ele fez um trabalho fantástico durante a vida, principalmente focado para a educação. E a gente não pode deixar que a memória do moço desse vá-se embora, né? O Leonel Brizola, ele deixou sua marca na política nacional. Na década de 60 foi governador do Rio Grande do Sul, chegou a empregar 36% do orçamento daquele estado em educação. Brizola construiu 4.800 escolas durante seu governo lá no Rio Grande do Sul, garantiu mais de 500 mil novas matrículas naquele estado e o número de professores pulou de 4 mil para 22 mil durante seu governo. Brizola também, lá no Rio Grande do Sul, levantou a campanha da legalidade quando em 1961 Jânio Quadros renunciou e quiseram já naquele momento dar um golpe e o Brizola levantou-se lá no Palácio Piratini, o Palácio do Governo do Sul, através de uma rádio ele começou a falar com o povo do Brasil e praticamente garantiu a posse do João Goulart,
chegava a ser cunhado dele. Claro que o golpe já estava mais ou menos estruturado e 3 anos depois veio, Brizola foi exilado, passou 15 anos fora do Brasil, foi o maior exílio de um político durante o período da ditadura. Depois ele volta, se torna ainda governador do Rio de Janeiro, governou o Rio 2 vezes, construiu 500 CIEPs aqui nessa cidade. Geralmente essas escolas eram escolas de tempo integral e eram construídas em áreas muito pobres da cidade. Então é isso. Para concluir, aqui eu estou lembrando a memória de um grande brasileiro que não virou presidente. Ele morreu no dia 21 de junho de 2004, sem ter o privilégio de governar esse país, mesmo tendo tentado se candidatar algumas vezes. O povo brasileiro não deu essa oportunidade a Brizola. Mas fica então aqui da nossa parte um carinho muito grande por ele. E para fechar esse assunto, eu vou colocar um pouquinho da voz de Brizola defendendo as ideias que ele defendia naquele tempo. E aqui fica a minha homenagem a esse grande brasileiro que nos deixou. Ele era engenheiro, formado pela Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nos deixou no dia 21 de junho de 2004. Fala aí, Brizola. Na verdade, nós estamos vivendo aqui um falso dilema. Essa história de privatizar, estatizar, um falso dilema. A rigor, o que esse país precisa mesmo é de um choque de interesse público. Um choque de interesse público, de vergonha, e nessas questões internacionais, de soberania, de consciência nacional. Eu acho que a partir daí, as coisas se modificam muito aqui. O país aceitou um status depois da guerra que se foi agravando, e acabamos nesse capitalismo selvagem. O Brasil hoje está sob o domínio de um capitalismo selvagem de natureza colonial. O que cumpre é enfrentar esta questão. Esse modelo econômico está podre. Não pode continuar exatamente como ocorria nos últimos anos da monarquia. Também ali a classe dirigente não admitia de dar salários escravos. A economia vem abaixo, aqui vamos vender o nosso açúcar, o nosso minério, exatamente como ocorre hoje. Mantém-se esse país nesses baixos níveis de vida e de salário através de um raciocínio que no fundo contém uma cumplicidade. Como naquele tempo a classe dirigente não entendia, hoje também não entende. Porque o dia que assumir uma posição de abertura, está implicitamente reconhecendo que há uma cumplicidade. Há uma cumplicidade na vida desse país para manter esse modelo econômico de natureza colonial. Aí, o velho Brizola falando, continua a atualíssima fala dele, é parte do discurso que a gente tem aqui no nosso programa, que é um discurso que vê esse Brasilzão de meu Deus, uma potência mundial, um discurso nacionalista e apaixonado pelas nossas coisas. Desejo de ser um salvador daqui.